Que Deus existe, todos nós sabemos. Mas se Deus existe, por que Ele deixou existir o mal? Ou o mal não existe? Por que nós sofremos? Qual a razão de tanta luta, tanta fome, tanta miséria, tanta enfermidade, tanta doença no mundo? Onde está Deus quando nós mais precisamos dele? Por que que o mal está tomando conta? Hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê o mal existe ou se ele não existe. Eu sou o pastor Sidney Luiz e você está no nosso canal. Você que está sempre com a gente, seja bem-vindo de volta. E se é a primeira vez, você está aqui no canal da família do pastor Sidney Luiz. Nós não temos inscrito aqui, nós temos familiares. Juntos nós anunciamos a palavra de Deus. Venha fazer parte dessa família, se inscreva em nosso canal. Viralizou algum tempo atrás pela internet uma história creditada ao Albert Einstein quando ele estava na faculdade. Mas na grande verdade não existe prova de que a história realmente tenha sido dele. Porém é interessante, seja Albert Einstein ou outra pessoa, mas o resultado é que importa e eu quero falar dela para você. Um professor dava aula e ele era cético, ateu, não acreditava em Deus. E ele sempre falava em suas aulas que Deus não existia. A cada matéria que ele dava nas suas disciplinas, ele acabava dizendo: Deus não existe. Indignado com aquelas afirmações sobre a não existência de Deus, um jovem se levanta e pergunta assim: professor, o frio existe? O professor logo respondeu: mas que bobagem, é claro que existe. Ou você nunca sentiu frio? Você não coloca blusa quando está frio? O menino então disse: olha, professor, o frio não existe. Fisicamente falando, o frio não existe. O frio é apenas a ausência do calor. E o menino logo faz outra pergunta: professor, a escuridão existe? Ele disse: claro que existe. Quando fica tudo escuro, precisamos das luzes. Ele disse assim: não, professor, fisicamente falando também, a escuridão não existe. O que existe é a ausência da luz. E o professor teve que concordar. O menino logo vira para o professor e pergunta: professor, o senhor sempre afirma que Deus não existe e eu quero perguntar agora, Deus existe? E logo o homem disse: não, Deus não existe. E o menino perguntou: por que o senhor acha que Deus não existe? Logo o professor disse: se Deus existisse, não existiria tanto mal. O mal tem se proliferado de uma forma muito grande. Ele cresce assustadoramente. O mal está em toda parte. O menino logo diz: professor, o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus. Deus sim existe. E onde não há Deus, o mal toma conta. Então logo o mal é a ausência de Deus. Deus diz através do profeta Isaías: este povo que formei para que me desse louvor. Deus criou o homem à sua imagem, à tua semelhança, para louvar o nome dele. A origem do homem é Deus, ele veio de Deus, ele nasceu de Deus, ele foi criado por Deus para um propósito específico. E o principal propósito do homem é louvar e adorar a Deus. É claro que parece bobagem isso, né? Mas eu te pergunto, quando tudo aqui passar, você que crê em novos céus, nova terra, arrebatamento, morar com Deus, o que nós vamos fazer diante de Deus durante toda a eternidade? Nós vamos juntos com os anjos adorar e louvar a Deus. Essa é a nossa essência, louvor e adoração. Origem, Deus. E Deus criou o homem e com muito amor, ele procura mostrar ao homem o caminho, uma vez que Deus deixou o homem escolher. Ele deu a ele livre-arbítrio. Antes que você diga assim: pastor, não tem essa palavra livre-arbítrio na Bíblia. Não tem muitas outras palavras que nós usamos no dia a dia. Porém, mesmo não estando escrito exatamente assim, ela existe. O que é o livre-arbítrio? É eu ter o direito de escolher, o poder de escolha, e isso Deus te dá.
Isso lá no Velho Testamento, Deus já chegou para o povo e disse assim, ó, eu tenho um caminho bom para vocês, mas é vocês que escolhem, que está diante de vocês dois caminhos, a bênção ou a maldição. Deus não escolheu para o povo, porque se depender de Deus já está escolhido. Deus quer que você viva as bênçãos e o propósito dele, segundo o Salmo 139. Porém, a decisão não é de Deus. A oportunidade é dele, mas a decisão é tua, porque você pode escolher. A tua vida é resultado das tuas escolhas, logo o teu livre-arbítrio. Só que o homem se afastou desse plano, esse propósito de Deus para a vida dele. E Deus precisaria trazer o homem de volta. E em Jesus Cristo, Ele consegue trazer o homem de volta. E aquele que se aproxima de Deus, aquele que invoca o nome dEle, aquele que crê que Ele é o Senhor, ele então é salvo. Alguém uma vez falou para mim assim, mas pastor Sidney, eu olho para a Bíblia, Deus parece um Deus possessivo, né? Ele coloca tudo para Ele. Meu é o céu, a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Fora de mim não há outros deuses, você não pode seguir outros deuses. Quando a gente olha dessa forma, até parece mesmo. Mas na verdade, Deus é um Pai amoroso. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, a origem do homem é Deus e o homem, para ter vida, ele precisa estar em Deus. A epístola de 1 João, no capítulo 5, diz assim, se você não tem Jesus, você não tem vida. Quem tem Jesus tem a vida e quem não tem Jesus não tem a vida, porque a vida está em Deus e você precisa estar em Deus. Não é que Deus não quer que você não olhe para Ele, que você não siga outros deuses, porque Ele tem ciúme dos outros deuses, porque Ele quer tudo para Ele. É porque fora dele não há vida. É como o peixe na água. O peixe na água, ele vive. Quando ele sai da água, ele morre. Então a água quer que o peixe fique nela. Se o peixe quiser viver, ele tem que estar na água. Se você quer ter vida, você tem que estar em Deus. Fora de Deus, você é um peixe fora d'água. Então, o mal, na grande verdade, ele não existe. O que existe é a ausência de Deus. Onde Deus não está, o mal toma conta. Quando o homem não serve a Deus, quando o homem não adora a Deus, quando o homem não vive segundo a palavra de Deus, ele então abre espaço para a ausência de Deus. Mas por outro lado, eu posso dizer que o mal existe. Mas a Bíblia diz que Lúcifer se rebelou nos céus e foi jogado para a terra. E ele foi afastado de Deus. Logo, em Lúcifer, nos anjos decaídos, existe a ausência de Deus. Então o mal está presente ali, porque não há Deus. E quando você está longe de Deus, você vai se ligar, então, a esta ausência de Deus, assim como estão os espíritos malignos. E é um mundo totalmente diferente, longe da presença de Deus, que Deus não quer para você, onde o mal impera, porque Deus não está presente. Logo, o grande sucesso para a tua vida, algo de maior valor que você tem e que muitas pessoas nem percebem, é a presença de Deus. Muitos cristãos nem percebem, é a presença de Deus. Tem uma canção que traz uma palavra muito bonita e muito forte, que diz assim, quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Porque é a presença de Deus o oxigênio para a nossa vida espiritual. A presença de Deus é o teu bem maior e Deus está presente aí com você. Em suma, sabemos que Deus existe, a própria natureza mostra a existência de um Deus. Até aqueles que dizem que Deus não existe, que o mundo foi criado pelo boom, o chamado Big Bang, foi boom, e as coisas aconteceram. Na verdade, esta explosão, esse chamado Big Bang, para ele poder acontecer, deveria existir alguém para causar este boom. E deveria existir alguma coisa para causar este boom. Alguns físicos, alguns céticos, alguns ateus afirmam, não, do nada nada sai. Então se teve um boom, teve que ter origem de algum lugar. De alguma forma, eles acabam acreditando a Deus. Pode usar outra palavra, mas acaba acreditando a Deus, porque alguma coisa tinha que acontecer, algo deveria existir para que houvesse este Big Bang. Em suma, Deus existe, o mal
é a ausência de Deus, logo o mal existe quando você está longe de Deus. Então o que você precisa fazer? Se aproximar de Deus, estar perto de Deus. Um jovem estava na barbearia cortando o cabelo, quando o barbeiro falava o tempo todo que Deus não existe, Deus não existe. Se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento, tanta luta, tanta dor. E o jovem disse assim para o barbeiro: olha, eu quero te falar uma coisa, barbeiro, pessoas que fazem barba, que cortam o cabelo, não existem. O rapaz começou a rir e falou: você está maluco? Olha eu aqui, dá para me ver. Mas o jovem olhou para ele e disse: se barbeiro existisse, não haveria tantas pessoas cabeludas. E lá do outro lado da rua, na esquina, havia um mendigo todo cabeludo, cabelos grandes, né? Barba por fazer. E ele disse: se barbeiro existisse, não haveria como aquele homem lá na esquina sentado. O barbeiro logo disse: bom, se ele viesse aqui e me pedisse, eu nem cobraria nada, eu atenderia ele. Ele está lá porque ele quer. Barbeiro existe, é que ele não vem até a mim. Se ele viesse aqui, eu ajudaria. Então o jovem disse: Deus existe. Existe tanto mal porque as pessoas não vêm até a Deus. Se você vem até a Deus, Ele vai então abençoar você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem contar que quando você dá um passo em direção a Deus, Ele corre em sua direção. Por que tanta luta? Por que tanto sofrimento? Porque o mal existe. Porque as pessoas às vezes se afastam de Deus. Mesmo crendo, se afastam de Deus. Então esteja perto do autor e consumador da nossa fé. Deixa eu conversar algumas coisas com vocês. Primeiro, eu quero deixar aqui alguns vídeos no link abaixo aqui na descrição. Escolha um deles pelo menos hoje e assista. Combinado? Se você chegou até aqui, você vai escrever: eu vou escolher um desses vídeos. E inclusive, coloca aqui nos comentários qual vídeo você escolheu para assistir após este. Olha os vídeos que eu vou deixar aqui para você. Primeiro vídeo: por que Deus permite tanto sofrimento e provações na vida do cristão? Por que você sofre? É o primeiro vídeo. Segundo vídeo: por que Deus deixou Jó sofrer? Jó não era fiel? Jó não era íntegro? Então por que Deus deixou Jó sofrer? 8 mentiras do diabo para enganar você. 8 armadilhas, 8 mentiras do diabo que ele usa para enganar muitos cristãos. Quarto vídeo: onde está Deus quando nós mais precisamos dele? E quinto vídeo: será que praga pega? Quando alguém roga uma praga sobre você, será que essa praga, essa maldição pega? 5 vídeos eu vou deixar aqui para você na descrição. Escolha pelo menos um. Escreva aqui: eu vou assistir tal. Terminando esse, aí você vai lá e assiste. Eu quero aproveitar e falar com você, que sempre está aqui com a gente. Todo vídeo que eu posto você vem e assiste. Existe algum tema que você gostaria que fosse abordado? Pastor, eu gostaria que falasse de tal coisa. Coloca aqui nos comentários e se eu achar por bem fazer um vídeo com o tema que você colocou, eu peço permissão para usar o seu nome. Olha, fulano de tal pediu e nós vamos fazer o vídeo tal. Espero que neste vídeo você tenha sido abençoado. Escolha um das nossas listas e quando for lá assistir, comenta lá também para eu saber que você foi. Você que é inscrito no canal, vê se o sininho está acionado. Se não estiver, acione. E você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte desta família. Deus abençoe você. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.